Quando a gente vai para o Novo Testamento, não é que Jesus vai falar 1 hora sobre roubo, é que tem num evangelho, tem todos os evangelhos, mas um evangelho é muito claro a temática sobre riqueza, sobre roubo, sobre recursos, finanças, sobre justiça, que é o evangelho de Lucas. Tem até um livro bacana do Mateus Ortega. Como é que é o nome? Economia do Reino. Economia do Reino. Economia do Reino, se você quiser, procura no YouTube, eu fiz uma entrevista com ele quando ele lançou esse livro. Quando a gente chega no capítulo 18, a gente vai ver Lucas narrando várias pessoas que sofrem injustiça, mas que o sistema não está sendo, as pessoas que deveriam fazer o seu papel não estão fazendo. Começa com uma parábola de uma viúva que está passando necessidades e o juiz não age em favor dela. E Jesus fala que essa viúva insiste tanto até que o juiz vai fazer o que ela pede. E aí, a partir daí, várias histórias de Jesus vai contar ali, que Lucas reuniu no capítulo 18, vai contar sobre justiça. Até o episódio de um homem muito rico que aparece diante de Jesus e os discípulos. E aquele homem muito rico, ele faz uma pergunta, ele fala assim: bom mestre, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Então ele era tão rico, mas ele queria uma herança a mais. Então mostrava que o dinheiro dele não comprava tudo que ele queria. E Jesus já responde assim: quem é bom a não ser Deus? Ninguém é bom. Esse texto eu nunca entendi direito. Até o Fontana explicar um pouco melhor na cozinha da mensagem. Toda segunda sai os do que nós estamos conversando. Quem quer se aprofundar mais no tema, você pode procurar no canal do YouTube da Comunidade da Vila. E Jesus fala assim: quem é bom? Como Jesus estava sacando ali o que ia acontecer. E aí Jesus fala: se você vai querer herdar a vida eterna, você tem que seguir os mandamentos. E é interessante os mandamentos que Jesus cita. Jesus não cita os primeiros mandamentos: não ter outros deuses, não criar ídolos. Ele cita: não furtarás, não cobiçarás, não adulterarás. Ele está citando a segunda parte do amar o próximo. Interessante. E aí o homem rico fala: isso eu tenho seguido desde criança. Ou seja, Jesus acabou de falar que não tem ninguém que é bom. E ele está dizendo: tem sim, eu sou bom. Eu mereço a vida eterna. Isso eu sigo. Se alguém que é bom, sou eu. Ele não ouviu Jesus. Aí fala que Jesus olhou, amando ele, falou: eu vou ter que trazer à tona o que está escondido no coração dele. Falou: só falta uma coisa. Acho que o cara deve ter ficado feliz e falou: vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ó, pobre entrando de novo num tema que parecia que tem a ver ser discípulo de Jesus e dar tudo para o pobre. E aí aquele homem sai triste porque ele amava os seus recursos, a sua riqueza. E aí Jesus fala uma frase: é mais fácil passar um camelo numa agulha do que um rico entrar no céu. Ao longo da história da igreja tentaram aumentar o buraco da agulha e diminuir o camelo, transformando numa corda. Não, a palavra camelo e corda no grego parecem, até rima. E aí é interessante, porque quem detém a narrativa tenta melhorar. Não, mas é o amor ao dinheiro. Jesus falou isso. E é tão chocante o que Jesus falou, que os discípulos entraram em pavor. Ele falou: então quem vai ser salvo? Acabou. Se esse homem, que é um religioso claramente, que segue tudo, que é abençoado por Deus porque é rico, provavelmente semeou, para estar colhendo assim, semeou. É a lei da semeadura. Por que se esse cara não vai, se esse cara não vai para o céu, acabou. Jesus fala: calma, o que é impossível aos homens é possível a Deus. E eles continuam andando, e Lucas vai narrar no capítulo 19 uma outra história, que eles encontram de novo um homem rico. Diferente do primeiro, que é um religioso, que é uma pessoa que segue, que era um judeu, que era uma pessoa que segue, eles encontram um publicano, chamado Zaqueu. Agora deixa eu explicar aqui o que é um publicano. O publicano é um cara, o que acontecia? Roma já tinha conquistado tudo na época de Jesus, todos os povos, e ela não poderia ter funcionário público para todos os lugares, que ela tinha, porque a folha de pagamento ia ser imensa. O que ela fazia? Para os cobradores de impostos, ela fazia um título que ela vendia para alguém dentro daquele país conquistado, que já conhece as vielas, já conhece aonde estavam as famílias ricas.
essa pessoa traía o seu próprio povo, pagava para Roma, ganhava esse título e cobrava imposto e ainda tirava uma porcentagem para ficar rico. Esse é o publicano. O publicano era odiado pelos judeus, porque ele é um grande de um traidor, porque roubou a Deus. Ele não roubou só, ele está roubando a Deus para o império. Então o publicano andava com soldado perto dele, e soldado era chamado de legião de demônios, porque esses soldados várias vezes abusavam das mulheres. Então esse judeu está vendo o que Roma está fazendo e pagou, se afiliou para roubar mais imposto e ainda ficar rico. Então esse cara ele era cuspido quando passava sem proteção nos vilarejos. E aí Jesus vê e fala: todo mundo aqui, vocês vão tudo comer na tua casa. Os discípulos ficam indignados, o povo fica indignado. Fala assim: você está comendo comida corrompida, de roubo de Deus. Você vai lá. E os discípulos ficam indignados, falando: o senhor não aceita o rico, que cumpre tudo, que quer te seguir, você fica forçando, agora aqui você já baixou a régua, tu vai comer na casa de um pecador publicano? E Jesus simplesmente vai. Lucas não conta o que aconteceu ali. Eu acho isso mais legal. Ele simplesmente pula para o final da história. E ele fala assim que no final, esse Zaqueu, ele levanta e fala: olha, eu quero falar de tudo que eu vi de Jesus. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando a gente vai lá em Levítico, a gente vai ver logo depois dos 10 mandamentos, falando: se você roubar, você devolve 2 vezes mais. Não sei o quê. Esse cara puxa a régua lá em cima. E ele fala uma coisa que Jesus nem pediu. Ele fala: e metade do que eu tenho eu dou para os pobres. Ou seja, Jesus mostrou para os discípulos um camelo passar no buraco de uma agulha. Um episódio depois, que ele falou que era impossível aos homens, era possível a Deus. Só que dessa vez, não é o religioso, era o profano. Semana retrasada morreu uma das maiores referências minhas, o pastor Tim Keller. E uma das coisas que ele me ensinou foi que, na sua pregação, estudando com ele sobre pregação, as palestras dele, ele falava: critique o religioso e o não religioso da mesma forma. Porque o não religioso, o profano, o pecador, a Bíblia no Novo Testamento vai chamar de pecador, a gente já conhece, a gente fala: é o que bebe, é o que não está nem aí, é o que está nas baladas. Mas o religioso está tão longe de Deus, só que com um agravante: ele não sabe que está perdido. O jovem rico não sabia que estava perdido até Jesus expor para ele que ele amava mais o dinheiro. Zaqueu sabia que estava perdido, ele não conseguiu nem ver Jesus, teve que subir numa árvore. E ali Jesus mostra que o nosso pecado está no coração, mas que talvez a gente, por estar numa igreja, frequentando igreja, a gente nem percebe o quão bandido é o nosso coração, o quão insatisfeito é o nosso coração, o quanto egoísta é o nosso coração, o quanto a gente rouba no olhar, nas palavras, ou até literalmente, a gente rouba coisa que não é nossa, porque na verdade, no fundo estamos falando para Deus: o Senhor me sustenta, mas eu acho que Ele não deve ter, eu acho que ela não merece isso, eu quero fazer a justiça, já que não está acontecendo justiça nesse país, eu vou fazer a justiça. E a gente vai nos enganando com esse coração pecador, sendo que Jesus está dizendo: olha, nessa casa, na casa de um pecador que reconheceu que é um pecador, aqui há um filho de Abraão.